Chegamos na 31ª rodada do Cartola 2025, rodada em que os 3 primeiros colocados enfrentam 3 times da zona de rebaixamento. Ou seja, vamos focar em Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, principalmente no Flamengo. Aqui no Vídeo Dicas vou passar boas opções de escalação para ajudar vocês em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 31ª rodada do Cartola 2025. Pois é, faltam só 8 aí para o fim da temporada. Já chega aqui no vídeo deixando o like, é reta decisiva. Conto com o joinha de vocês, rapidinho, de graça, dá uma baita força pro canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe aí os nossos vídeos, tá certo? Galera, última rodada foi mais zicadinha, né? Você vê que a média foi bem baixa, né? 39,34 pontos. E aqui, o extrato do nosso time principal também não foi uma pontuação muito boa, né? 50,09 pontos. Rodada em que o Flamengo decepcionou muito, né? Porque perdeu pro Fortaleza. Então a gente tinha Felipe Luiz de técnico, que não fez nem 2 pontos, né? Luiz Araújo, Léo Pereira fez menos 1,90, né? O Arrascaeta não foi lá essas coisas. Enfim, ó, a turma do Flamengo só não vai pra geladeira porque nessa rodada tem Flamengo e Sport, aí eu não posso colocar os caras na geladeira, né? Mas, enfim, rodada zicada. Quero saber de vocês quantos pontos fizeram, o que deu para se virar aí na última rodada? Me contem aqui nos comentários, sabe que o espaço é de vocês, a gente interage, né? E eu sempre com a maior transparência, né, pessoal? Rodada boa, rodada ruim, pontuação tá sempre aparecendo para vocês. Mas vamos esquecer essa última rodada e passar para essa que tem um potencial muito grande aí pra gente. Jogos da rodada 31 já começando a aparecer. A gente vai ter Santos e Fortaleza, Cruzeiro e Vitória, jogo super interessante pra gente, Mirassol e Botafogo, o jogo da rodada aí, Flamengo e Sport aí pensando no Cartola, né? Também Corinthians e Grêmio. Vira na página, Bahia e Bragantino, jogo para ficar de olho, um jogo mais fora do radar, quem quer se arriscar um pouco mais aí. Ceará e Fluminense, Inter e Atlético Mineiro, Juventude e Palmeiras vão ficar de olho nesse jogo também, além de Vasco e São Paulo. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol, ele está aqui, Rossi do Flamengo. Nome mais óbvio para a rodada, Flamengo que vem aí da classificação, né, para a final da Libertadores, inclusive não sofreu gol aí no jogo contra o Racing. E eu digo o nome mais óbvio porque a gente está falando, né, de Flamengo contra Sport, o duelo da melhor defesa do campeonato contra o pior ataque. O Flamengo em casa conquistou 10 de 15 SGs possíveis, né, fez 15 jogos em casa e conquistou 10 SGs. E olha, galera, interessante, viu, nos últimos 5 jogos o Sport também cedeu 21 defesas aos goleiros. Então o Sport também é um time que tem finalizado fora de casa, apesar de ser o lanterna do campeonato, e os 5 últimos goleiros mandantes que enfrentaram o Sport, pontuando em média 8,4 pontos. Então, Rossi, goleiro do Flamengo, em destaque para vocês. Outras opções para o gol, né? O Cássio do Cruzeiro, Carlos Miguel do Palmeiras, o Ronaldo do Bahia, o Walter do Mirassol e o Léo Jardim do Vasco. Sempre lembrando, selinho verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, selinho vermelho é que joga fora de casa. Seguindo agora para os zagueiros, e aqui está ele, Gustavo Gomes do Palmeiras. Bem, o líder de Palmeiras é outro time muito favorito na rodada, enfrentando o vice-lanterna Juventude. Estou gravando esse vídeo, pessoal, antes da semifinal do Palmeiras na Libertadores. Não sei se o Palmeiras se classificou, não sei se o Palmeiras foi eliminado, tá? Então, só para deixar isso bem claro para vocês. Mas, Palmeiras no Brasileirão, líder, né? Time com o melhor aproveitamento como visitante. Nas últimas 6 rodadas, o Gustavo Gomes só baixou de 3 pontos uma vez. E metade desses jogos o Palmeiras nem teve SG. E mesmo assim ele conseguindo superar essa marca de 3 pontos, que para zagueiro está muito bom. Zagueiro ofensivo, né? Teve assistência recente contra o Internacional, gol contra o Flamengo, e a gente está falando do Palmeiras contra o Juventude, que é o time que mais sofreu gols de cabeça até agora no Brasileirão, 16. O Palmeiras, por outro lado, é o segundo time que mais fez gols de cabeça no Brasileirão, 11 vezes já. Olha o match aí aparecendo, Gustavo Gomes, zagueiro ofensivo, é uma ótima para a próxima rodada, tá certo? Outras opções aí para a zaga, a dupla do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira, também temos o Jonathan Jesus, do Cruzeiro,
O Murilo, companheiro do Gustavo Gomes aí no Palmeiras, e o Davi Duarte do Bahia. Seguindo agora para laterais, e ele está aqui, Kaique Bruno do Cruzeiro. O Cruzeiro que seria o terceiro principal favorito aí dessa rodada, jogando em casa contra o Vitória. E sempre fica aquela dúvida, né? Será que eu vou com o Kaique Bruno? Será que eu vou com o Kaique Bruno? Será que eu vou com o William? Né? E, pessoal, dessa vez eu optei por destacar o Kaique porque ele tem mais desarmes e mais finalizações do que o William. Ele é mais faltoso, tá? Ele leva muito mais cartão e comete mais falta. Mas, se a gente olha a última sequência também, os jogos dele em casa, a sequência é muito boa. Os últimos 5 jogos dele como mandante, o Cruzeiro teve só 1 SG. E mesmo assim, a média dele nesses jogos, 9,2 pontos. Uma média muito elevada, né? E o confronto é favorável, como eu disse, aí contra o Vitória. Então, Kaique Bruno em destaque para vocês. Outras opções para lateral. Logicamente, o William do Cruzeiro, né? É uma boa opção. Também temos o melhor lateral do Cartola, né? Paulo Henrique do Vasco, ótima para a rodada. Luciano Juba do Bahia, Piquerez do Palmeiras e, um pouco mais ousado, o Daniel Borges do Mirassol. Pessoal, estão gostando do vídeo? Ó, não deixou o like? Faz isso agora. Clica aí no joinha, que é de graça, rapidinho, me ajuda bastante. E também me segue no Instagram. Aproveita, né? E segue lá, professor Adriano CDC, também lá com dicas para ajudá-los no Cartola, tá certo? Vamos agora começar a olhar para a parte mais ofensiva do time com os meias e ele está aqui, Carrascal do Flamengo. Pois é, o Arrascaeta vocês sabem que é unânime, não preciso nem falar, né? Então quis trazer o companheiro dele aqui, o Carrascal, que em pouco tempo, né, já caiu nas graças da torcida do Flamengo. No Cartola são apenas 9 jogos, porém já com 1 gol e 4 assistências. Baita garçom, com 5 participações em gol em 9 jogos. O cara acabou de chegar, tá bom, né? Já tem 2 jogos acima de 10 pontos também. Fez gol decisivo aí na Libertadores, né? O único gol do confronto, né, de toda a semifinal foi o gol do Carrascal aí contra o Racing. E esse, né, a próxima rodada, nesse jogo contra o Sport, é um jogo de alto potencial ofensivo para o Flamengo. Então, essa dobradinha, Arrascaeta, Carrascal, cai muito bem. Então, vamos aqui com Carrascal do Flamengo. Outras opções aí para a posição, logicamente, Arrascaeta, Arrascamito, Matheus Pereira do Cruzeiro, Alan Patrick do Internacional, Felipe Anderson do Palmeiras e o Garro do Corinthians, tá certo? Poderia falar ainda também, Jean Lucas, Felipe Coutinho, rodada tá boa para meias, beleza? Agora chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas e quem eu vou chamar é ele, Caio Jorge do Cruzeiro, faz o cara, né? Já fui nosso capitão fixo por muito tempo aqui nessa temporada, mas agora, vamos lá, tem que passar a realidade para vocês. O Caio Jorge está em jejum, né? São 6 jogos sem marcar na temporada pelo Cruzeiro. Se a gente pegar só jogos do Brasileirão, ele não marca desde 23 de agosto, mas Caio Jorge chegou a hora de desencantar, né? Confronto em casa contra o Vitória. Vitória, o último jogo fora até foi bom, né? Ganhou de 1-0 do Santos, mas recentemente, levou 4 gols do Vasco, 3 do Cruzeiro, 2 do Fortaleza. Um pouquinho mais atrás teve aquele 8-0, né, do Flamengo em cima do Vitória. Então vamos lá. Confiança para Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, né? Ainda é o melhor atacante do Cartola em média, então confiança para ele. E aquela moral, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Caio Jorge do Cruzeiro. Temos ótimas opções para formar o ataque nessa rodada. Então vamos lá. Os nomes. Dupla do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco Lopes. Também temos o Ryan do Vasco, Yuri Alberto do Corinthians e o Luiz Araújo do Flamengo. Que time de atacantes pra gente escalar, hein? Vai ser difícil colocar só 4, né? 3 ali no time titular, um reserva de luxo. Vai ter muita gente boa que ainda vai ficar de fora. O técnico, logicamente, vai trazer aqui o Felipe Luiz. Decepcionou muito na última rodada, né? Mas nessa tem tudo para se recuperar. O Flamengo é o grande favorito. Time com maior potencial ofensivo e defensivo na rodada. Então o Felipe Luiz está aqui. Quem não cair com o Felipe Luiz, tem opção aqui do Leonardo Jardim do Cruzeiro e do Abel Ferreira do Palmeiras. Coloquei minha faixa de capitão no Caio Jorge. Ah, professor, mas o Caio Jorge, tá em jejum aí, não sei não, hein? Outras opções, galera. Arrascaeta, Vitor Roque, Ryan do Vasco, né? São outros nomes para capitanear o time nessa rodada 31. Então vamos lá, pessoal. Time principal, rodada 31, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Rossi no gol, Paulo Henrique, Kaique Bruno nas laterais, Gustavo Gomes e Léo Ortiz na zaga, Matheus Pereira, Carrascal e Arrascaeta no meio de campo. E o ataque com Caio Jorge, capitão, Yuri Alberto e Vitor Roque. O técnico é o Felipe Luiz, custo do time 141,66 cartoletas. No banco de reservas estão o Ronaldo, o Juba, o Jonathan Jesus, o Jean Lucas e ele, Ryan de luxo. Ryan, atacante do Vasco, como nosso reserva de luxo. Pessoal, nessa próxima rodada eu vou estar em viagem, né? Não vou estar
aqui na minha casa, né, em Curitiba, e aí não vou conseguir fazer a live para vocês, tá? Mas fiquem de olho lá no Instagram, por isso que eu falei que é importante me seguir. Lá eu vou responder caixinha de perguntas para vocês, que é uma forma da gente tirar dúvidas aí para rodada, colocar o time atualizado, se eventualmente eu quiser fazer alguma mudança aqui, tá bom? Então fiquem ligados lá no Instagram, professor Adriano CDC, vou estar em viagem, espero que compreendam, certo? Vamos agora para o nosso time de valorização. Time focado aqui em ganhar cartoletas. Esse time é para ajudar quem está disputando aquelas ligas patrimônio, que também estão em reta decisiva, né? Ligas em que o time mais rico vence. Na última rodada, pessoal, a valorização foi muito boa, 11,46. O Carlos Vinícius do Grêmio era capitão do time de valorização, né? Então, e o patrimônio do time agora acumulado em 371,34 cartoletas. Time valorização, rodada 31, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Rossi no gol, Escobar e Arias nas laterais, Léo Pereira e Davi Duarte na zaga, meio de campo com Alan Patrick, Arrascaeta e Garro, e o ataque com Caio Jorge, capitão Vitor Roque e Luiz Araújo, técnico Felipe Luiz, custo do time 126,36. No banco estão o Bruno Ferreira, o Felipe Jonathan, João Vitor, Carrascal e o William José de Luxo. Cartoletas, você já sabe os times que eu passo aqui, principalmente o time principal, que eu gostei bastante, mas não é para chegar e copiar só o time, né? Em cada posição eu passo várias opções, então tomem isso como base e, lógico, se adapte à realidade de vocês, né? Tem os apostas pessoais de vocês, às vezes querem ser um pouquinho mais ousados, um pouquinho mais tradicional, então montem um time que fique com a cara de vocês, de acordo com as preferências de vocês, tá bom, pessoal? Ó, desde já, galera, boa sorte na rodada, espero que o vídeo ajude bastante, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo!